Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira, eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao versículo 37. Eu quero destacar aqui este versículo 29, o versículo 30 e o versículo 32, aonde eu quero resumir esta história. Jesus está na beira do mar da Galileia. Uma grande multidão vem à sua procura. Está no meio desta multidão aleijado, coxo, cego, surdo, mudo, pessoas possessas por demônios. Esta multidão encontra Jesus e leva estas pessoas para perto de Jesus e coloca nos pés de Jesus estas pessoas enfermas e doentes. Diz no versículo 30, Jesus olha para aquele povo movido de compaixão, estende a mão e cura todos das suas doenças e das suas enfermidades. Surdo escuta, cego vê, mudo fala, aleijado anda, as pessoas possessas é liberta, é curada. Aquele povo fica com Jesus 3 dias, diz o versículo 32 deste capítulo 15 de São Mateus. Eles queriam voltar para suas casas, para suas famílias, mas estava com Jesus há 3 dias sem comer. Jesus disse para os discípulos: eu não posso deixar este povo voltar para suas casas sem alimentar, porque eles vão desmaiar pelo caminho, vão morrer pelo caminho. Jesus ali, movido de compaixão, diz o versículo 32, da dor daquele povo. Jesus disse para os discípulos: quantos pães tem aí? Os discípulos disse para Jesus: tem 7 pães e alguns peixinhos. Os discípulos disse para Jesus: como que nós vamos alimentar este tanto de gente? Neste deserto não tem comida para este povo. Os discípulos disse para Jesus. Jesus pediu os 7 pães e alguns peixinhos. E ali Jesus o abençoou. Olhou para o céu e abençoou os pães e os peixes. E pediu que os discípulos pedissem para aquela multidão sentar. Os discípulos pediram. Jesus entregou os pães e os peixes para os discípulos alimentar aquele povo. Os discípulos levaram os pães e os peixes para cada um e cada uma daqueles e daquelas que estavam ali com Jesus, sentado ali, que os discípulos tinham pedido para eles sentar. Eles se assentaram. Alimentaram todos, só homens, era 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Todos se alimentaram, ainda sobrou 7 cestos de pães. O segredo, meus irmãos, é estar perto de Jesus. Dá para nós aqui ver que aquela multidão que estava sem rumo, sem norte, perdida, a multidão que estava ali doente, enferma, toda atrofiada, ela foi para perto de Jesus e foi curada. O segredo é estar perto de Jesus, mas para isso nós devemos fazer também como esta multidão. Nós não podemos medir esforços para ir encontrar com Jesus. Aquele povo ficou 3 dias sem comida ali, porque queria encontrar com Jesus, e encontrou com Jesus. E Jesus, ele libertou aquele povo das suas enfermidades
e doenças. O segredo é estar perto de Jesus, é estar junto de Jesus. Como nós podemos ver também ali em Marcos capítulo 10, versículo 46, Jesus estava passando com seus discípulos. Ali tinha um cego, o cego Bartimeu, ali na beira do caminho, caído, prostrado. Aquele cego viu que Jesus estava passando ali. Ele viu que era Jesus, era cego, mas ele conseguiu ali ver com seu coração que estava passando o Salvador ali. Ali ele estava cercado de uma grande multidão, o cego. As pessoas que enxergavam nitidamente não viram Jesus, mas o cego viu e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele começou a gritar, as pessoas próximas dele mandavam ele calar a boca. Ele gritava mais alto. Jesus disse para os discípulos: traz este homem até mim. Os discípulos foram lá e disse para o cego Bartimeu, que estava caído, prostrado na beira do caminho: levanta, joga a capa fora, vem aqui, porque o mestre te chama. O cego vai até Jesus. Jesus disse para o cego: o que tu queres, Bartimeu? Jesus chama ele pelo nome. Ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Naquele mesmo momento, Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Ele foi curado e nunca mais deixou Jesus. O segredo é estar perto de Jesus. O primeiro passo é estar perto de Jesus, ir até Jesus. O segundo passo, ouvir Jesus. O terceiro passo, obedecer Jesus. O segredo é estar perto de Jesus. Jesus, ele quer que eu e você estejamos perto dele a todo momento, a todo tempo. Jesus não poupou a sua própria vida para te salvar e para me salvar, como fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Jesus, ele deu a sua vida para nos resgatar do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, ele diz ali, o versículo 4, que Jesus morreu, foi sepultado, mas Jesus, ele no terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou, Deus ressuscitou ele. Jesus está ressuscitado. Ele, Jesus, vive, ele reina para sempre. O segredo é estar com ele. Ele está no nosso meio, como diz Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele está conosco, ele está no nosso meio. Ele se revela a você e a mim. Ele se revela na palavra, ele se revela na Eucaristia, ele se revela através do irmão, ele se revela na oração pessoal. Quando você fecha ali o seu quarto, ali tem um céu aberto. Jesus, nós queremos agora te suplicar a tua graça. Nós queremos agora estar perto do Senhor, mas muito mais do que perto. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor, ser íntimo a partir de agora do Senhor, mas queremos agora viver e permanecer no Senhor. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós, abra as comportas do céu e nos encharca agora com teu Espírito Santo, Jesus. Amém.